nossos novos integrantes. A gente, então, nesse primeiro momento, vai pensar em qual que é o propósito de uma igreja e o que é um discípulo e qual é o custo do discipulado. Tá? A gente vai tentar falar sobre isso nesses próximos minutos. Então, para começar, eu gostaria de pedir uma ajuda para vocês. Se vocês estiverem com condições aí, acessando pelo celular ou por um computador, acessar este site, www.menti.com, e aí vocês vão colocar esse código 420459. 420459. E aí eu quero que vocês escrevam, coloquem a resposta de vocês para essa pergunta. O que é a igreja? Como que vocês definiriam igreja? O que é igreja para vocês? Mente.com e o código é o 420459. Ok? 420459. Me ajudem aí, eu preciso da participação de vocês. Se alguém tiver qualquer dúvida, qualquer... Ô, Marco, eu manda coloquei o código, apareceu essa tela aqui com as três caixinhas, uma embaixo da outra, é assim mesmo. Na primeira eu vou colocar a resposta da primeira pergunta, é isso? Você pode me mostrar de novo, Daniel? Tá pedindo para colocar uma palavra? Não, é que você pode colocar até 3 entradas, entendeu? 3 respostas para essa pergunta. Cada pessoa pode colocar até 3 palavras ou 3 ideias, entendeu? Marco, repete para mim a senha, por favor. É 420459. 59, ok. Dá para pôr no chat aí, né? 42. Tá bom. Tá entrando aqui as respostas de vocês. Pode fazer a primeira pergunta, que eu entrei atrasado no celular, desculpa. Eu vou sair É uma pergunta só. O que é igreja? Igreja. Já participei. Olha, até agora, 5 pessoas participaram. 3 agora. Nós estamos em um pouco mais que isso, né? Muito bem. Então, eu vou dividir com vocês. Olha só como é que está a nossa nuvem de palavras aqui. Tá sim, olha. A primeira palavra que apareceu mais vezes foi comunhão, mas apareceu também... Eu gostei, Heloísa, você colocou seu nome aí porque você é a igreja, muito bem. Né? É isso aí. Casa do Pai, igreja é gente, igreja é um povo, igreja sou eu, igreja é paz, é uma comunidade, é o corpo de Cristo, é acolhimento, é irmandade, é confraternização. Vão entrando as entradas e vai mudando aqui, né? É amizade, um grupo de pessoas, um lugar para todos. Igreja somos nós. Muito bom. União. Legal. Muito bem, gente. Valeu. Obrigado pelas participações. Deixa eu... não vou mudar só. Em 2009, se não me engano, um grupo cristão do Rio de Janeiro, chamado Intervenção Rio, fez uma pesquisa entre 20 pessoas de um contexto pós-moderno, vamos dizer assim, né? Pessoas que vivem num contexto muito diferente do nosso e fizeram essa pergunta que eu fiz para vocês, fizeram para eles. E as respostas são interessantes. Depois, 2 anos depois, acho que não, 3 anos depois, eles voltaram e repetiram a mesma pergunta para mais 40 pessoas também nesse mesmo contexto.
eu dei uma misturada nas respostas de um ano e de outro ano, mas a pergunta foi a mesma. O que você pensa sobre igreja? Agora, perguntando para pessoas que não frequentam uma igreja, não como a gente. Aqui todos que estamos aqui somos membros da igreja e já participamos em diversas igrejas, né? Olha só as respostas, eu trouxe algumas, né? Esse sujeito aqui, que é um skatista, ele disse que o que é igreja para você? É uma coisa que causa muitas guerras. Essa artesã Não tá aqui disse que não está não está aparecendo. aparecendo. Tá a tela do Mente ainda. Uhum. Vai. Vamos tentar agora, peraí. Foi? Apareceu ou não? Foi. Sim? Apareceu. Obrigado. Muito bem. Igreja é uma, sei lá, uma instituição que separa e classifica as pessoas, né? Bota rótulos nas pessoas. Essa aqui disse que é um clube social cheio de regras. Gostei do que ela fez no braço aí, ó. Deve ser bem saudado isso. Esse rapaz aqui, que é responsável por uma ONG, ele diz que igreja é uma coisa cheia de contradições. Essa moça aqui, com esses adereços fofos, ela diz: igreja é um lugar da ignorância, é o lugar da ignorância, é a casa da ignorância. Esse rapaz aqui, que é um músico, diz que ele facilmente aceita por pessoas ingênuas, é uma coisa que só pessoas ingênuas aceitam. Esse casal aqui, essas moças, diz que é um comércio espiritual. Essa moça diz que é algo que discrimina os pensadores livres. E esse rapaz, que é um ex-presidiário, diz que a igreja é um sistema carcerário. Essa moça diz que é algo que confunde as pessoas. Filha de pastor, né? Filha de pastor. Ela deve se sentir muito confusa, eu suponho. Esse rapaz diz uma máquina de fazer dinheiro, né? Outra pessoa que enfatizou esse aspecto comercial, né? Materialista. E essa moça falou aqui que não respeitam umas às outras. Eu não sei se ela está falando que as pessoas dentro da igreja não se respeitam ou se uma igreja não respeita a outra igreja. Eu acho que a ideia dela foi essa, né? Muito bem. O que é a igreja, né? Nossa primeira intenção da nossa conversa nessa tarde é a gente chegar a um consenso sobre a definição de igreja, que a gente está fazendo igreja juntos aqui, né? Todos nós estamos fazendo igreja. Então é muito importante que a gente tenha uma mesma noção para a gente tentar remar para o mesmo lado, né? Porque senão vai cada um para um canto. Primeira coisa que eu acho importante a gente estabelecer na hora de definir o que é igreja, e a gente tem que encontrar uma definição na Bíblia, é o que não é igreja. E eu gostei muito das respostas de vocês, porque com exceção de uma ou outra, a palavra lugar não apareceu nas nossas definições, né? Muita gente associa a igreja ao prédio, né? Aquele conjunto de tijolos e vidro e cimento que talvez a gente possa chamar de templo, mas ela não é a igreja, né? Se a gente usar a Bíblia, a gente vai ver que em vários textos que não é assim. Para a gente ganhar tempo, eu vou ler alguns textos aqui para vocês, né? Olha só, Mateus 18:17 diz: e se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Atos 5:11: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Atos 12:5: Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Atos 14:27: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Romanos 16:5: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, etc. Colossenses 4:15: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Então, a Bíblia não usa a palavra igreja como sinônimo de um lugar, né? Não existe um conceito geográfico, né? A
pastor Ronaldo, o primeiro sermão que ele pregou na igreja do Morumbi, ele falou bastante sobre a definição de igreja, né, pastor? E o que seria eclésia, né, a palavra que a gente traduz para igreja? É uma assembleia, né, chamada para fora, né? É um chamamento das pessoas para uma reunião, né? Que as reuniões geralmente no tempo antigo aconteciam ao ar livre. Então as pessoas eram chamadas para fora de suas casas para se reunirem num local aberto por alguma finalidade. E a igreja cristã, ela começou a usar essa expressão para se referir a si própria. Então, a igreja não é um lugar, tá? A igreja não tem esse contexto, esse conceito geográfico. A igreja é um conjunto de pessoas. Uma das meninas, aquela que tinha um monte de coisa espetada no braço, ela disse que a igreja é um clube social cheio de regras. E eu trouxe essas respostas aqui dessas pessoas para vocês, porque eu acho interessante a gente se olhar pelos olhos dos outros, né? Quando eu trabalhava numa empresa, a gente tinha, a cada 6 meses, a gente tinha aquela avaliação 360 graus. Quer dizer, você era avaliado pelos seus pares, pelos seus superiores e pelos seus subordinados. Né? 360 graus. Todas essas pessoas avaliavam e te diziam o que elas achavam de você. E, era uma planilha enorme, gigantesca e tal, que as pessoas tinham que preencher. E geralmente as pessoas se sentiam muito desconfortáveis fazendo isso. E geralmente as pessoas ficavam muito, muito iradas quando viam a devolutiva, né? Quando viam as respostas, né? E o que eu fazia com a minha equipe, né? Eu falava, olha, eu vou te dar aqui todas as respostas, tudo o que falaram a seu respeito. Eu não concordo com algumas dessas coisas aqui, mas eu acho importante que você saiba que algumas pessoas acharam que poderiam, acharam que que isso aqui definiria quem você é. Então, por mais que eu não veja isso dessa forma, eu acho importante você repensar suas atitudes para saber o que você tem feito, como que você tem se comportado para que essa pessoa acabe achando isso de você, né? Eu não sei se é para isso, na verdade, que eu coloquei esses testemunhos dessas pessoas, porque eu acho que é muito importante a gente ver como que as pessoas olham para a gente, né? Eu gostaria de dar 3 testemunhos muito rápidos para vocês aqui de coisas que eu ouvi de outras pessoas a respeito dos adventistas. Uma amiga da minha mãe, a gente frequentava na época dos anos 80, ali, 90, começo dos anos 90, a gente frequentava um clube de campo, né, aí em Itapecerica da Serra. E um dia eu estava andando com a minha mãe e uma amiga dela, no meio de um monte de gente, falou: Glícia, acabaram de dizer aqui que você é adventista, é verdade? Minha mãe ficou meio assim, meio assustada. É verdade. Aí a moça falou assim: mas não faz sentido, legal. Você é uma pessoa legal. Como assim você é adventista? Minha mãe não sabia o que fazer e tal. Aí ela começou a explicar que ela morava aqui no Capão Redondo, num lugar com muito adventista. É um povo que não se mistura, é um povo que não interage, é um povo muito fechado. Ela ainda acrescentou que ela morava numa curva na estrada de Itapecerica, que tinha muito acidente de carro. Eu acho que isso ainda é da época antes da duplicação da estrada. E todo mundo sempre saía para ajudar, para acudir o pessoal, mas os adventistas não. Os adventistas só abriam a cortininha, olhavam e voltavam para dentro. Eles são pessoas que se vestiam de forma esplendorosa no sábado para ir para a igreja deles. E a minha mãe ficou ali sem saber o que fazer. Isso eu tinha acho que uns 12 anos, faz muito tempo que isso aconteceu, mas eu lembrei disso porque anos depois eu peguei uma revista Caros Amigos para ler e tinha uma coluna daquele Ferrez, que é um escritor aqui do Capão Redondo também, pertinho, e ele falava sobre o que ele achava de 2 grupos, a Igreja Universal e a Igreja Adventista, que eram as maiorias religiosas ali na região dele, né? E na Universal eu não lembro o que ele falou, mas da Adventista eu lembro bem. Ele falou basicamente o seguinte: eram pessoas que não se misturam, eram pessoas que são muito fechadas, eram pessoas que usavam roupas lindas no sábado, e eram pessoas que não te cumprimentavam, que nunca conversavam com quem não era do mesmo grupo deles, etc. E tal.
Anos depois eu ouvi uma entrevista do Mano Brown também, que estudou no NASP aqui, também morou no Capão Redondo, e ele falou basicamente a mesma coisa. Gente que não se misturava, gente que não dava, não gostava de ninguém diferente, e gente que usava roupas maravilhosas no sábado. Então, basicamente, a gente está sendo definido por isso, né? Nós, como uma igreja, como uma coletividade de pessoas, é aí sim que as pessoas estão enxergando a gente. E, no entanto, o que é... tudo bem, isso é o que está acontecendo, né? Isso a gente deve levar a sério quando 3 pessoas dão o mesmo testemunho sem estar alinhadas, né? Sem estarem combinadas entre elas, né? Alguma verdade tem que haver nisso, né? Eu queria que alguém lesse para mim um texto que está em 1 Tessalonicenses 5,14. 1 Tessalonicenses 5,14. Alguém pode ler para mim? Eu posso ler? Sim, por favor. É 1 Bruno, né? Tessalonicenses 5,14, é isso, né? Isso. Isso, eu sou o Bruno. Diz assim: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Muito bem. Esse texto está sendo direcionado para a igreja, né? Então, é para um contexto de igreja, e Paulo está falando, olha, na dinâmica de relação entre vocês, é muito importante que vocês advirtam, aí disse, na versão do Bruno, disse os ociosos, né? Eu acho que outras versões dizem os rebeldes ou os inconstantes, não lembro. Que vocês consolem os fracos, né? Que vocês confortem os que choram, né? Como a Marta chorou aqui agora, gostei de ver a Damares pedindo já o contato dela. Isso é muito importante. A gente, na classe de inglês, a gente teve uma cena parecida um tempo atrás. Entrou uma moça que estava com muito problema, muita dificuldade. A outra já imediatamente já fez contato, já estabeleceu contato, já pediu WhatsApp, já começaram a conversar. E também é um local em que a gente exerce paciência para com todos. Então, quando Paulo fala isso, basicamente, o que ele está falando é o seguinte: vocês estão em igreja. É importante que em igreja vocês advirtam os ociosos. Sabe por quê? Porque parece que sempre vai ter ocioso na igreja. Sempre vai ter alguém para ser divertido. Ou um rebelde, né? Vocês confortem os que estão chorando, porque sempre vai ter gente chorando na igreja. Vocês exerçam paciência para com todos. Sabe por quê? Porque vai ter sempre pessoa testando sua paciência na igreja. Sempre vai ter chato na igreja. Isso até que Jesus venha, né? Então, não adianta a gente ficar reclamando da existência dessas pessoas. Pelo contrário, a gente tem que estar sempre nossa prática de igreja, a gente tem que estar sempre atento para essas pessoas que estão precisando de uma advertência, de um conforto, de um consolo, de alguém que ouça, de alguém que seja paciente, de alguém que não estoure, que não dê o que a pessoa merece, mas que haja como Cristo agiria com ela. E é assim porque a gente deve fazer isso, porque muitas vezes nós vamos ser os chatos, os rebeldes, os ociosos e assim por diante. Então, é nesse círculo virtuoso, né, em que eu conforto alguém que está precisando, e quando eu preciso de conforto, essa pessoa vai estar de pé para me confortar, que faz com que a gente tenha uma dinâmica diferente. Então, a igreja, gente, é uma coletividade de pessoas diferentes de qualquer outra. É uma coletividade de pessoas em que se assenta lado a lado o velho e o novo, o rico e o pobre, né? Se assentam pessoas dos mais variados backgrounds, gente que passou a semana em contextos completamente diferentes, se reúnem em igreja e são igreja juntamente. O que me faz pensar que é plano de Deus que seja assim, para que a gente se mire, né? Se inspire uns aos outros, né? Na prática uns dos outros. Eu me sinto inspirado, eu me sinto motivado, eu me sinto renovado
e eu renove constantemente os propósitos que eu um dia fiz quando eu integrei esse grupo pela primeira vez. Então, Posso fazer uma contribuição rapidinho aqui? manda, Paulo. A minha família não é adventista, né? E no batizado da Lara, no batismo da Lara em novembro do ano passado, nós levamos 42 pessoas que não eram adventistas, né? E a maioria deles falaram assim, que eles já foram em algumas igrejas adventistas com a gente, né? E foram na CAN no dia do batismo da Lara. E muitos deles falaram assim que eles se sentiram muito bem na igreja, diferente de algumas outras igrejas adventistas que eles já tinham ido, porque parecia que assim, todas as pessoas ali eram bem-vindas, independente das práticas, independente da aparência, independente se tinha os costumes que a gente tem ou não. E a gente ficou muito feliz por isso, porque algumas vezes as pessoas falam que não gostam da nossa igreja, né? Que não se sentem bem na nossa igreja. E lá na CAN foi justamente ao contrário, assim. Até eu tenho um cunhado que é médico, né? Aí ele falou assim, ele até brincou, falou assim, quando o pastor falou que quem gostaria de passar pela experiência do batismo, ele disse que ele sentiu essa vontade, porque ele sentiu muito bem ali, muito, muito acolhido. E esse é um diferencial, assim, a gente não fica... Eu acho que a igreja, a CAN, ela acolhe a pessoa independente de como ela é, né? De quem ela é. Primeiro, a gente acolhe e depois as pessoas vão ou não ter algumas práticas que a gente tem também. Então, isso é muito importante, muito legal. Vale ressaltar um ponto desse dia também, destacar o espírito de serviço, né? Porque quando eles chegaram lá na igreja, quem estava lá varrendo a igreja? O nosso pastor. Então, para eles, isso aí, assim, para o mundo, isso choca, né? Assim, o líder maior ali da comunidade, lhe varrendo a igreja como todos, né? Então, assim, somos todos iguais, né? Então, esse espírito de serviço, né? E a gente não viu o pastor varrendo, que eles chegaram muito cedo. É que eles falaram que o pastor estava varrendo lá, e aí o pastor se apresentou como pastor da igreja. Aí eles ficaram assim, eu achei assim, muito digno, assim, ele falou, é impressionante, o pastor varrendo a igreja, eu nunca imaginei que isso ia acontecer. E isso foi muito bom, assim, é de fato um diferencial, chama né? a atenção, né, das pessoas ter esse espírito de serviço que a CAN tem, né? Uhum. Continue assim, né, gente? E que essa seja a nossa marca mesmo, né? A gente foi, durante anos, a CAN foi conhecida como a comunidade do amor. Mas é triste, né? É triste que a gente seja uma exceção à regra. É triste, né? E é um motivo de muita vigilância para a gente continuar mantendo esse espírito. Então, acho que é muito importante a gente refletir sobre isso com todo mundo que está chegando de novo, porque a ideia é que... Pois não, Heloísa? Eu vou na CAN, acho que vai fazer um ano ou mais, porque eu participo do coral, né? E a sensação que eu tenho quando eu vou na CAN é que você não consegue participar da igreja sem não estar participando de nada. A igreja, eu sinto que a igreja te leva a participar das coisas, a fazer parte da igreja. E não você só ir lá e assistir e ficar nisso, entendeu? Eu sinto isso. Acho que é um dos motivos que me fez pedir minha carta para CAN. Porque eu me sinto útil na igreja. Olha, Heloísa, que lindo você falar isso, porque a nossa frustração é que a gente acha que a gente não faz isso muito bem ainda. E aí uma das razões pelas quais a gente está conversando aqui é justamente tentando corrigir o que há de falha nisso, né? Porque a verdade é essa, né? A visão nossa comunitária não é uma visão do pastor, não é uma visão do grupo de anciãos, não, é uma visão que foi construída ao longo de anos de vivência nessa comunidade. É de que a gente não deve ser um local que faz programas para serem consumidos por pessoas. A gente é uma igreja que deve estar em ação, né? Por onde a gente for. E só então, para a gente voltar para a nossa definição do que é a igreja, conforme esse texto e outros tantos que eu pensei, esse texto de 1 Tessalonicenses, a gente chega à conclusão de que uma boa definição do que é a igreja é
está no fato de que não está funcionando. Tudo bem? Ah, tá aqui. A igreja é uma comunidade. Vocês estão vendo? Dá para ver aí o PowerPoint? A igreja é uma comunidade de amor. É isso que ela é. É isso que ela foi pensada para ser. Uma comunidade que se ama. Comunidade de pessoas que estão preocupadas umas com as outras, que querem ver o bem das outras, que quando vê alguém rebelde ou ocioso, toma coragem e vai lá divertir. Alguém que, quando vê alguém triste, vai lá confortar. Alguém que estende o braço, alguém que perde o telefone, que liga, né, durante a semana, que está chamando a pessoa, chamando quem é sozinho para participar. É isso que é uma igreja. Eu gosto muito desse texto também de Hebreus 10, 24 e 25. Né? Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não abandonando nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando daquele dia. Então, para que a gente se estimule às boas obras, eu acho que Deus criou essa dinâmica maravilhosa que a gente costuma chamar a igreja. Então, quando a gente fala de igreja, a gente tem que pensar nisso, né? É muito difícil eu não fazer a gente sair daquele padrão, né? Os jargões que a gente tem, né? A gente ainda fala, nós vamos para a igreja, mas está errado, assim. Isso conceitualmente está errado. A gente não vai para a igreja. Nós somos a igreja e a gente se reúne no templo, sei lá. Nós vamos lá para a nossa sede. Não sei, usa alguma outra nomenclatura, mas o fato é que a igreja é uma coletividade de pessoas e muitos de vocês expressaram isso nas respostas que vocês deram ali na nossa nuvem de palavras. Eu gostei bastante. Ô, Marco, sim. Eu posso falar um pouquinho? Sim, Damaris. Quando eu frequentava o MASP, eu só vim para cá porque me mudei, né? Morava lá do lado, aí vim para cá porque me mudei. Eu comecei a colocar na minha mente porque, assim, era uma igreja muito grande, né? E aí eu ajudava na escola sabatina, acabava aqui, eu ficava mais sentada. E eu criei dentro de mim que eu precisava fazer alguma coisa e que mesmo que as pessoas não percebessem, mas que eu precisava fazer alguma coisa. Eu comecei a ir para a igreja, eu ia para a escola sabatina, depois eu ia para o culto, que era o segundo culto, 11h30, e eu sentava e eu ficava olhando para os lados, procurando quem eu ia conversar, para eu entender um pouquinho da vida e o que eu podia fazer. E eu comecei a olhar e parecia uma doida. Oi. Até que um dia eu conheci uma moça que eu comecei a observar que ela ia para a igreja todo sábado sozinha. E aí eu descobri que ela era casada e que o esposo tinha se afastado. E eu fiz amizade com essa moça e ela não ia para a escola sabatina. E eu comecei a chamar ela para a Fuga para Deus, que era a nossa escola sabatina lá, e ela começou a participar. Então eu comecei, aí teve um dia que nós marcamos um almoço, eu fui na casa dela, conheci o esposo dela, e aí eu comecei a conversar para entender um pouco o contexto. Começamos a fazer pequeno grupo, olha só que interessante, online, ela participou também. Então, estar ali, eu vejo que se a gente desperta no outro esse desejo de estar ali, você está ali, você não está participando na frente, não tem problema, você tem uma missão e um propósito. Se você está sentado, olha para os lados, porque de repente, olhando para o lado, tem alguém que está precisando que você fale, oi, onde você é? Então, quando eu comecei a aplicar isso lá, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, eu estou servindo, de alguma forma eu estou servindo ao Senhor no momento que Ele precisa, porque nós precisamos de muitas pessoas dentro da igreja que se movimentem ali, aonde está sentada, porque nem todo mundo vai conseguir conectar quem está sentado. Então, eu consegui pensar naquela forma de me conectar com as pessoas sentadas ao meu lado. Muito bom. Eu frequentei a igreja do NASP 25 anos e eu sei bem quanto aquela igreja precisa de mais da mais, porque a coisa fica muito impessoal, né? E igreja é uma tristeza, uma igreja ser impessoal, é uma tragédia, eu acho. Né? E eu mudei para cá quando eu comecei a perceber que os meus filhos estavam tendo uma experiência de igreja que não é a real, né? Tudo bem, músicas maravilhosas, com orquestras fantásticas e não sei o que e tal, mas eram consumidores ali e nunca iam saber qual que era uma igreja num tamanho mais ou menos adequado, mais ou menos saudável, né? Então, essa foi uma das razões que levou a gente para o Morumbi já fazem 6 anos, acho. Legal. Posso falar Sim, Pri.
Como eu disse para vocês, eu frequentava a igreja aqui durante 30 anos, né? Desde pequenininha. Nem vou falar a minha idade, senão vocês já vão saber, né? 30 anos, né? Então, eu estava até comentando com as meninas aqui, essa questão da gente cumprimentar as pessoas, que a Damares falou, de abraçar na hora que chega é muito importante. A minha mãe tinha isso muito enraizado na vida dela. E muitas vezes eu e a minha irmã, que nós ficávamos bravos com a minha mãe, porque ela não importava se era no meio da escola sabatina, se era no culto, se a pessoa chegava na igreja, ela levantava da onde ela estava, ela sentava do lado da pessoa, perguntava quem ela era, de onde estava vindo, se era a primeira vez, se era adventista, se não era. Nós ficávamos com vergonha porque atrapalhava, né? Atrapalhava o culto, atrapalhava a escola sabatina. Mas a minha mãe tinha isso e ela não se importava, tá? Muitas vezes a gente brigava com ela e ela não se importava. E você sabe o que é o interessante? Que todas essas pessoas que ela teve o contato, todas elas continuam na igreja, sabe? Todas elas viraram líder, tiveram ali esse encantamento com a igreja, né? E, inclusive, no dia do velório da minha mãe, muitos que vieram aqui falou assim, que a gente nem sabia dessa história, tá? A gente nem sabia, porque o velório dela foi dentro da igreja, né? E isso é um dos motivos pelos quais nós não conseguimos voltar à igreja, né? E muita gente que veio no velório da minha mãe falou pra gente assim, olha, sabe por que eu tô na igreja? Porque a sua mãe me cumprimentou, a sua mãe me trouxe aqui, a sua mãe me deu estudo bíblico, sabe? E isso fez com que a gente percebesse que aquele ministério, infelizmente a gente percebeu isso depois, né, no dia que ela faleceu, né? Mas, assim, a gente percebe que isso é tão importante na vida do cristão, é tão importante na vida da igreja, você receber e você ser bem recebido, sabe? Sem discriminação de quem você é ou como você está, né? Não importa, né? Não importa. Eu penso assim, que Jesus, ele te aceita do jeito que você está, mas não tem como você conhecer a Cristo e continuar do jeito que você era. Porque o Senhor transforma, né? Quando a gente aceita Cristo, Ele nos transforma. É isso que eu creio muito, né? E isso me trouxe um aprendizado muito grande na minha vida, né? Porque a minha mãe tinha muito isso, muito de buscar, de falar, era muito missionária, ela pregava mesmo, sábado, quantas vezes houve intriga dentro de casa, porque a minha mãe deixava tudo preparado dentro de casa, mas meu pai não aceitava isso. Meu pai aceitou, minha mãe veio para a igreja em 79, meu pai só foi aceitar em 2000. Olha quanto tempo, né, depois que ela sofreu ali. Mas, enfim, são coisas que a gente vai aprendendo, né, e sabendo que isso faz parte também da nossa vida como comunidade. E nós percebemos isso muito na CAM quando a gente chegou lá. Foi um dos encantamentos que nós tivemos em relação à CAM. Né? Isso aí. Bom, a gente estava falando que a igreja é essa comunidade de amor, em que a gente se ama entre nós, a gente se preocupa uns com os outros, mas a verdade é que se a igreja fosse só isso, o Mano Brown podia continuar pensando o que ele pensa, e o Ferrez e a amiga da minha mãe lá, todo mundo podia ter a mesma opinião, porque a gente ainda ser um grupo muito hermeticamente fechado entre nós, né? A gente é muito bom para nós mesmos, mas a gente se basta, né? Agora, na história que a Priscila acabou de contar e que isso fica muito claro, é a importância da gente ser sensível para quem está fora. E, na verdade, eu gosto muito de uma citação de um pastor americano que diz, eu não lembro agora quem falou, não sei se foi o Paul David Tripp, mas eu não lembro quem que falou, que a igreja é a única instituição que existe em função daqueles que não fazem parte dela. A gente existe por causa dos que não fazem parte da igreja. A gente tem que se cuidar uns dos outros para que a gente se sinta habilitado
empoderado, né, para usar a palavra da moda, para fazer a nossa missão fora da igreja. Tem aqui vou tentar compartilhar a tela de novo aqui com vocês. Aqui. Qual o propósito de uma igreja, então, né? É um grupo, nós somos um grupo com uma missão, né? A igreja foi chamada para servir o mundo, para ir e pregar, fazendo discípulos, né? Mateus 28, 18 e 19. Vivendo o evangelho na frente das pessoas. Isso em Mateus 24, 14, aquele texto famoso que diz: este evangelho do reino será pregado a toda nação, tribo, língua e povo, a todo mundo, né? E em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Né? Esse texto ele fala do que vai acontecer, a pregação do quê? Do evangelho. Para quem? Para todo mundo. Para quê? Para que venha o fim. Mas ele fala o método também. O método da pregação é em testemunho. A gente vai pregar em testemunho. A gente vai viver esse evangelho na frente das pessoas. Então, a gente tem essa missão. E essa é uma missão que não foi dada para pastor, não foi dada para líder, não foi dada para vocês que gostam de cantar, que sabem cantar maravilhosamente bem, não foi dada para vocês que pregam, como a Damares, como o Wendel, como o pastor Airo. Essa foi uma missão que foi dada para a igreja. Se nós todos somos partes da igreja, essa é uma missão que foi dada para mim e para você. Então, cada um de nós tem essa missão de fazer discípulos e de pregar o evangelho. Então, para a gente saber o que a gente tem que fazer, nós temos que fazer discípulo, né? A gente precisa começar definindo o que é discípulo, correto? Qual que é a definição de discípulo? Uma opção que a gente tem na Bíblia é parte desse texto aqui, Mateus 4:19. Alguém pode ler para mim? Mateus 4:19. O que é um discípulo? Quem achar pode ler, por favor. Mateus 4:19. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Essa é a versão. Tá ótima. É um texto clássico de discipulado, né? Sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Então, na definição de discípulo que a gente tira desse texto, a gente vê três coisas, né? Um discípulo tem que ter passado, primeiro, por um encontro com Jesus. Siga-me. A pessoa não só se encontrou com Jesus, essa pessoa andou com Jesus durante um determinado tempo, tá? Segunda coisa, essa pessoa é transformada por ele, porque a pessoa, ao seguir Jesus, ele fala: eu vos farei, né? Você vem e me segue como você está, e aí, como a Priscila já falou também, é impossível uma pessoa que se encontra com Jesus continuar do jeito que era. Acontece uma transformação, acontece uma revolução, na verdade, né? Nos gostos, nas prioridades, nos valores dessa pessoa. Então, todo mundo, a nossa missão é ir pelo caminho, chamando pessoas para conhecer Jesus, para que serem nesse trabalho, nessa tarefa, elas serem transformadas por ele, e aí elas se habilitam a elas também serem fazedoras de discípulos, elas se tornam um pescador de homens, né? Então, o discípulo ele tem que passar por esses três elementos. Primeira coisa que a gente gostaria que 100% das pessoas que comungam na CAN tivesse, a experiência que todo mundo tivesse, é de um encontro com Cristo real, um encontro de verdade. E que 100% dessas pessoas passassem para o estágio seguinte, que é permanecer com Jesus tempo suficiente para ele transformar essa pessoa, revolucionar o que essa pessoa é. E que 100% das pessoas que estão na nossa comunidade também experimentem a terceira fase do programa de discipulado, que é começar ela também a estar habilitada a fazer discípulos. Legal? Esse é o completo processo que a comunidade adventista do Morumbi espera que cada um dos seus membros percorra. Muito bem, o que eu devo fazer para ser salvo? Né? Foi a pergunta do jovem rico, né? Isso daí, na verdade, é um comentário ao primeiro passo, né, de seguir a Jesus. A gente está com o tempo adiantado, eu quero pular rapidamente para o custo do discipulado. Jesus mesmo falou, né, que seguir, ele já falou bem claro, né, falou: você quer me seguir? Tem um custo, tem um preço, né? E o preço é negar-se a si mesmo, tomar a cruz dele e segui-lo, né? É ter uma disposição a ser guiado por ele.
É você abrir mão do comando, do volante da sua vida, né? E é você desenvolver uma certa visão, a visão dele, o olhar dele sobre o pecador e o perdido. Então a gente tem que pensar, será que a salvação é para pessoas parecidas com a gente? Sim, somente? Jesus achava que não. Né? O preço do discipulado, então, gente, é a gente admitir ser moldado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. É o único caminho para sermos tudo o que podemos ser, tudo o que Deus sonhou a nosso respeito. A gente, cada um de nós, é objeto de um amor incrivelmente gigantesco, um amor que a gente não compreende, um amor enorme, que é incomparável com qualquer amor que a gente sinta aqui no nosso contexto humano. E o nosso preço, então, é responder a esse amor, permitindo que ele nos transforme de novo a sua imagem e semelhança, que ele reproduza mais uma vez a imagem e semelhança dele na gente, tendo sempre em mente esse goal, né, esse fim, esse objetivo de chegar à maturidade e poder, então, se tornar fazedores de discípulos, né? Eu vou pular aqui essa parte para a gente ganhar um tempo. E vou para o segundo momento rapidamente. Aí a gente tem o nosso pastor assistente, pastor Daniel, batizando uma pessoa. E aí, então, vamos falar um pouco sobre essa questão do amor ao perdido, né? Ellen White, ela tem essa citação que eu gosto muito, que fala assim: Deus não escolhe como seus representantes entre os homens anjos que jamais caíram, mas seres humanos, homens de paixão idêntica às daqueles a quem buscam salvar. Foi exatamente o tema da lição dessa semana, né? Cristo se revestiu da força humana para que pudesse alcançar a humanidade. Um salvador divino humano era necessário para trazer a salvação ao mundo. E a homens e mulheres foi entregue a sagrada tarefa de tornar conhecidas as riquezas incompreensíveis de Cristo. É por isso que a pregação é em testemunho. Não é uma pregação meramente intelectual, não é um corpo de doutrinas, né? A gente não tem que persuadir as pessoas. As pessoas têm que ser convertidas pelo exemplo vivo do evangelho sendo vivido na frente delas, na nossa vida, nas coisas, nas atitudes que a gente tem em todas as situações da vida. Quando a gente está bravo, quando a gente tem razão para se sentir injustiçado, quando a gente está nervoso, quando a gente está triste, quando a gente está alegre, como que um cristão, como alguém que foi morto e ressuscitado em Cristo vive isso tudo? E essas coisas, é isso que, na verdade, faz com que as pessoas sejam convertidas. Então, é primeiro que a gente desenvolva o amor pelo perdido, né? Alguém pode ler para mim Lucas 10, 27? Lucas 10, 27. O mais perfeito resumo da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e aos demais como a nós mesmos. Isso, como é que está em Lucas 10, 27? Esse eu li aqui, perdão. Então, vamos para a Bíblia. Se alguém achar aí antes de mim, pode ler, tá, gente? Que eu estava em Mateus. Eu vou ler aqui, ó. Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame seu próximo como a si mesmo. É curioso esse texto por várias razões, né? Primeiro, isso é um escriba da lei que está perguntando para Jesus qual que é o maior mandamento, né? Jesus fala: como é que você lê? Né? Como que você está lendo na Bíblia? E aí ele fala, olha, ele dá essa resposta: não, para mim o maior mandamento é esse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E é interessante o uso dessa expressão amar com todas as forças, com todo o entendimento, né? Porque a gente vê aí que o amor é uma coisa que a gente exercita, não é uma coisa que não é uma gripe que a gente tem ou não tem, né? Um Covid-19 que ou a gente pega ou não pega, né? É uma coisa que a gente exercita para ter mais, para ter com maior robustez, para ter com mais entendimento, para ter com mais força, para ter com mais alma. Então, o amor que a Bíblia mostra para a gente, ele é algo que a gente exercita, no qual a gente cresce. E quando ele responde dessa forma, Jesus fala para ele: muito bem, você não está longe do reino de Deus.
É isso aí, você não está longe do reino de Deus, você entendeu qual que é o grande objetivo da vida, qual que é o grande mandamento, o que você está sendo comandado a fazer. Você está sendo comandado a amar melhor a Deus e a amar melhor o seu próximo. Esse é o comando de Deus. A gente precisa desenvolver o olhar para as pessoas diferentes da gente, para as pessoas que estão longe do nosso padrão, o mesmo olhar que Jesus tinha. E em Mateus 7,12 também fala que a gente deveria amar o outro como a gente, fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito por nós, né? E isso deve ser algo, como diz no slogan do Ministério Jovem da CAN, né? Ame, não vale escolher, né? Não vale escolher. Para todas as pessoas que cruzarem o seu caminho, você deve fazer aquilo que você gostaria que elas fizessem para você. É difícil para... Não está Deus não quer pouca coisa para a gente, não. Ele tem ambições altas para a gente, né? Marcos, deixa eu só falar uma coisinha aqui. Eu estava pensando agora no slide que você colocou antes, que fala que Deus não escolheu os anjos, escolheu a nós, seres humanos, para serem representantes deles, né? Dele. Uhum. E eu acredito que Deus tenha escolhido justamente porque nós temos as mesmas paixões, né? Os mesmos pecados ou pecados parecidos. E o que acontece com a gente às vezes é que ao invés da gente ter empatia pelo pecador, a gente julga. A gente julga as pessoas que são diferentes de nós, né? As pessoas que às vezes não têm a mesma fé. E às vezes as pessoas que vivem de maneira diferente, se portam de maneira diferente, se vestem de maneira diferente. E na verdade, Deus nos colocou nessa posição para termos empatia, para, assim, eu sei, eu também tenho defeito, eu também tenho um monte de problema e um monte de pecado, mas a gente se aceita como a gente é. E a gente tem que exercitar isso, porque ao invés de julgar, a gente tem que amar as pessoas, mas a gente, às vezes, se coloca no papel de juiz, né? Para as pessoas que são diferentes de nós e pensam diferente de nós, mas esse não é o que Deus gostaria que a gente fizesse, né? Não é o que ele gostaria que a gente fizesse. A gente não está habilitado a isso, não. E vou pegar esse gancho, Paulo, e vou pular direto para um dos nossos... para esse aspecto aqui da nossa apresentação, que para a gente meditar no seguinte: qualquer pessoa ela deveria passar por essas 5 fases, né? Ela é um morto espiritual, uma pessoa que está longe de Deus. Ela nasce de novo, né? Ela se encontra com Cristo, então ela se torna um bebê espiritual, depois um adolescente, então ela é alguém maduro, né? Muito bem, são os 5 grandes estágios da vida, né? O morto, ele é alguém que não quer nada com Deus. Então, o morto, ele se veste como morto, ele come comida de morto, ele usa substâncias que mortos, tem uma conduta sexual típica de um morto. A gente fica procurando aqueles mortos mais rosadinhos, sabe? Aqueles mortos mais parecidos com a gente, né? Nossa, isso aí, quase um adventista, quase um cristão, né? Só falta ele vir para a igreja, ele vai se sentir super bem aqui porque ele já não faz isso, não faz aquilo. Então a gente define as pessoas pelo que elas não fazem, deixam de fazer, e a gente condena outras à perdição. Esse daí que fuma, bebe, que faz isso, faz aquilo, que é isso, é aquilo, esse aí não é candidato ao reino de Deus. A gente está na posição de juiz, né, como a Paula acabou de falar. A gente não pode julgar o outro. A gente tem que refletir que é normal que um morto haja como morto mesmo, né? Aí a pessoa nasce de novo, a pessoa se encontra com Cristo. Isso não é bem um estágio, né? Isso pode acontecer num momento, né? Um evento em que a pessoa, de repente, ela percebe que ela se entrega a Cristo e ela aceita que ele trabalhe nela, né? E aí a Bíblia fala que você nasce como um bebê espiritual. E o bebê, né, a criança, ele não pode cuidar dos outros, né? Ele não escolhe o que ele vai comer, ele não escolhe o que ele vai ler, ele assimila tudo que dão para ele, simplesmente. Ele não pode ajudar muito, ele está lá só consumindo, só se alimentando, né? Se você deixou ele com a fralda limpa e com a barriga cheia, ele está feliz da vida, né? E é assim, por essa fase. A gente tem um momento em que a gente é um bebê espiritual. E aí você é um
Antes de você aí já ser maduro, você passa por um estágio de adolescência espiritual, um monte de energia, mas você ainda não pode ter os seus próprios filhos, né? Só que adolescentes costumam dar bons babysitters, né? Eles cuidar dos outros, dos bebezinhos, né? Então já tem trabalho né? E tem muito trabalho para adolescentes. Até que você se torna um pai, você tem mais alimento e alimento sólido, saudável, você é só hambúrguer, batata frita igual adolescente. E você está apto a ter filhos, né? Você fazer discípulos no jargão bíblico. Agora, como que a gente fazer isso nas igrejas tradicionais, né? Não sei, vocês diferentes para a comunidade do Morumbi, a ver aqui, eu estou forçando a barra aqui. Geralmente é assim, ele é convidado para ir para a igreja, ir para o templo, né? Como a gente fala, né? A gente dele, né? Enfim. Marcos, seu áudio está falhando um pouquinho. É só para mim, gente? Ou para todos? Não, para mim está também falhando, tá falhando também. Será que se você desligar sua câmera ajuda? Não sei, vamos tentar aqui. Também não sei. Acho que agora está normal. Melhorou? Bom, Sim, apareceu tá uma normal. mensagem aqui apareceu uma mensagem de que a internet estava meio instável. Eu estou querendo correr aqui porque senão a gente não vai conseguir terminar. A gente já está com os últimos 20 minutos do nosso tempo. Então, o cara tá na pior, e aí você chega para ele e fala, vamos comigo na minha igreja, né? Então a gente leva a pessoa para o templo, e aí a gente torce para não ser um sábado daqueles com cara chato pregando, né? Para ser o pastor Ronaldo falando, e a gente torce para ser um sermão bem, né? Bem prático, sentimental, assim. Você deixa o profissional falar, o profissional fala super bem, e aí essa pessoa atende um apelo, você pergunta para ela se ela quer estudar a Bíblia. E aí ela fala, sim. E aí você vai dar estudo bíblico para essa pessoa, ou você vai passar para quem está acostumado a fazer isso na igreja, passa para o Otávio, né? Ou para o Jaziel. E aí essas pessoas vão começar a ser acompanhadas durante 20 semanas, uma vez por semana, alguém vai na casa delas, né? Quando o distanciamento social acabar. E aí faz uma série de estudos bíblicos com essa pessoa, extremamente intelectuais. Os estudos clássicos, tradicionais, não tinham, por exemplo, um estudo sobre quem é Jesus. Não precisava. A gente partia do pressuposto que a pessoa já sabia quem era Jesus. E aí, se a pessoa, no final desse processo, ela responde sim para todas as perguntas, você aceita isso sobre o estilo de vida? Você aceita isso sobre dízimo? Você aceita isso sobre dom de profecia? Você aceita isso sobre a lei de Deus? E aí, quando a pessoa responde sim para todas as perguntas, ela então estava apta a se batizar, a gente convidava essa pessoa a se batizar. Se ela aceitava, ela se batizava. Quando ela se batizava, a gente chamava ela de irmão e irmã, né? E aí ela já passava a fazer parte da igreja, né? E aí o que a gente faz com essa pessoa? A gente faz assim, ó, agora é com você, né? Se vira, toca o barco aí, porque você já sabe tudo o que você precisava saber, o mais básico, agora é contigo. Não é verdade? Eu estou forçando a barra ou é assim mesmo, gente? Então, nessa tradição, né, nesse método tradicional, primeiro, a pessoa precisa crer em Deus, ela precisa querer se aproximar de Deus, geralmente tem um sofrimento na vida dela como gatilho para isso. Então, depois dos estudos bíblicos, ela faz uma série de mudanças comportamentais, ela deixa de comer isso, ela deixa de trabalhar nesse dia, ela deixa de fazer isso, aquilo, e aí, então, ela é integrada na comunidade, ela faz parte da igreja. Só então ela é chamada de irmão e de irmã, né? E aí ela é aceita como um igual. E acabou o processo por aí, né? No entanto, qual que era o método de Jesus para fazer discípulos? Se a gente lê lá em João capítulo 1, versos 35 e 46, né, a gente tem aquela experiência interessante. João Batista tinha dito quem ele era, os discípulos começaram a seguir Jesus, e aí Jesus olha para trás e fala, o que foi? Eles falam, mestre, onde você está dormindo? Ele, venham e vejam.
E aí eles vão e dormem com Jesus. Eu não sei o que acontece naquele dia, né, no final daquela tarde e aquela noite, mas no dia seguinte esses 2 discípulos estão falando para os outros: olha, achamos o Messias. Não tem nenhum registro de milagre, nada, mas as pessoas, eles já estavam convencidos de que eles tinham encontrado o Messias. E aí quando alguém fala: peraí, você está me dizendo que um nazareno é o Messias? Não dá para vir nada de bom de Nazaré. É impossível, né? E aí eles repetem a mesma frase que Jesus falou para eles: venham e vejam. Venha e veja. Vamos lá, veja por si mesmo, né? Então, o método de Jesus ele era diferente. Ele chamou essas pessoas para andar com ele ao longo daqueles 3 anos e meio. E eu gosto muito desse texto de Ellen White, que ela diz assim: unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então: segue-me. Só os métodos de Cristo têm êxito. O método da igreja é: primeiro, você se resolve com Deus, você quer se aproximar de Deus. Segundo, você muda o seu comportamento. Terceiro, você é integrado na comunidade. Então, qual que era o método de Jesus? Era o contrário. Primeiro, ele integrava a pessoa, ele abria os braços e falava: meu, vem para cá, anda comigo, anda comigo. Na sequência, essa pessoa tinha o relacionamento dela restaurado com Deus, porque é nesse contexto coletivo, né, de aceitação, de amor, nessa comunidade de amor, que a pessoa tem o desejo de restabelecer o relacionamento dela com Deus, e que ela vê como que é a vida de outras pessoas que passaram por isso antes dela. E ela fala: caramba, eu quero isso também. Então eu não espero a pessoa crer em Deus para depois aceitá-la. Primeiro eu aceito, depois ela passa a acreditar em Deus. E as questões comportamentais são as últimas da fila, né? 3 anos e meio depois, ainda os caras estavam pedindo para jogar fogo do céu na aldeia dos samaritanos que não quis receber Jesus, né? Jesus falou: não, peraí, gente, vocês não sabem de que espírito vocês são, calma. Ainda tinha muitas mudanças comportamentais para acontecer nesse processo, mas elas são as últimas, elas são aquelas com as quais a gente menos deve se preocupar. Então, a comunidade do Morumbi tem a visão de ser uma comunidade aberta para as pessoas, para que as pessoas se sintam bem no nosso meio. Se para que as pessoas se sintam bem no nosso meio, a gente vai ter que tirar algumas coisas que parecem muito santas, a gente vai arrancar gravata, terno e gravata no sábado, a gente vai usar uma outra roupa, a gente vai usar um outro tipo de música, a gente vai mudar o nosso jargão, tentar falar menos coisa que só gente que frequenta a igreja entende. A gente vai fazer isso, porque a gente entende que nós somos uma comunidade que tem que estar sensível às pessoas que estão ao nosso redor, que tem que estar sensível às pessoas que não fazem parte da comunidade. Beleza? Gente, nós estamos com o tempo já bem estourando, né? Aqui, 18h15. E a gente tem ainda nosso terceiro momento. O pastor Ronaldo está por aí ainda? Tá, né? Pastor, eu vou só colocar aqui de novo mas eu gostaria que você falasse sobre essa última parte, porque apesar de muitos aqui já estarem frequentando a comunidade há 2, 3 anos, é legal a gente mostrar para todo mundo como que a comunidade está estruturada e para que cada pessoa sinta já desde já e tenha vontade de se encaixar em algum dessas caixinhas aqui. Eu vou pular essa parte do discipulado e a verdade presente, ela é muito linda, eu gosto muito dela, mas nosso tempo está estourando, né? Então, olha só, pastor, quer falar um pouco aí sobre o propósito, a visão e a missão da comunidade? Está assim, está bem apresentado aí, tá um resumão aí que você está apresentando, ficou muito legal. Então, nós temos um propósito, uma missão, uma visão, nós temos um processo para a gente poder seguir. E aqui algumas palavras que a gente destaca, né? Através do amor, amor é uma palavra que se destaca, o propósito, intencionalmente, nós queremos ser agentes de transformação, tornando as pessoas também agentes de transformação na comunidade, para preparar todos para a vida eterna. Esse é o propósito, bem claro.
é por amor e é intencional. A palavra é forte. A nossa visão é que a gente quer ser reconhecido como uma comunidade unida nos seus propósitos, né? Acolhedora às necessidades do próximo e comprometida com a pregação do evangelho nas mais diversas áreas, né? Através do discipulado e dos ministérios. E a nossa missão é bem curta e bem clara: amar e servir incondicionalmente as pessoas a fim de alcançá-las por reino. Quer dizer, assim, o que a gente espera de cada membro da CAN é que tenha isso no seu coração. Está lá numa das placas, lá na entrada lá da igreja, e é uma coisa importante. Amar intencionalmente, quer dizer, eu peço a Deus para amar, não é uma coisa que flui. Não, eu tenho que decidir amar, que eu não conheço. Como a Damares estava falando, eu olhei e tal, falei, vem cá, e ela está amando a pessoa. Então, quer dizer, você decide amar uma pessoa. Então, é isso. Esse é o propósito. Não sei se tem mais alguma coisa aí. Tem, pastor. Tem os valores, né? Baseado na Bíblia, na família, discipulado, acolhimento e nos ministérios. Os ministérios são muito importantes aqui. E nós percebemos no início que os ministérios, eles não devem ser orientados por nós, mas eles têm que vir do contrário, né? O que as pessoas fazem bem, isso é um ministério. Então a igreja incorpora. Esse é o nosso mapa. Nós temos aqui essa barriguinha para dentro aqui, a barriga para fora, né? Mas essa parte côncava aqui é o Paraisópolis, nessa região aqui. E nós estamos em torno do Paraisópolis. Pegamos até lá em cima, na Régis Bittencourt, antes do Butantã. Tive a triste notícia que o Butantã não é nosso mais. E a nossa igreja está aqui, nessa cruzinha embaixo, bem embaixo. E a gente quer colocar uma outra igreja lá em cima. Vamos ver aí se vai dar certo isso. Isso. Por aí. Então, nós temos uma comunidade de 111 mil pessoas. Segundo 2017, deve estar maior isso aqui. Mas nós temos 20 mil pessoas com mais de 60 anos. É uma coisa impressionante aqui. O grupo maior é de 35 a 49. É o grupo da Ativa, né? Temos um grupo grande. Que moram na região, né? Os que moram na região. Então, nós temos um grupo de 25 a 34, que é grande também, mas é interessante que o grupo de 15 a 19 é pequeno. E de 20 a 24 também. Se a gente juntar tudo, dá um número razoável, mas ele não é tão grande assim. A maior parte é gente casada, com profissão, com trabalho e gente aposentada. E até 9 anos é o outro nosso desafio. Então, nós temos um desafio até 9 anos e um desafio com mais de 60, 50, vamos dizer assim. É a fase adulta. E esses jovens, nós vamos fazer o que com eles? Não tem um número tão grande, mas o que nós vamos fazer? Não é um local universitário, onde as pessoas vêm morar aqui para poder estudar nas universidades aqui, mas pessoas que vêm morar para cá, porque o aluguel baixou aqui ultimamente, as casas estão mais baratas aqui também para serem compradas, e nós temos muitos idosos que moram aqui. Então, nós temos que fazer um trabalho voltado para esse pessoal, casado novo, com poucos filhos. E a gente tem aí, nessa série de estatísticas aí, não sei qual vai ver agora, não lembro. É o percentual de homens e mulheres, né? Temos mais mulheres do que homens. Então, é uma outra coisa, estava conversando com minha esposa hoje, a importância da gente forçar aí o Ministério da Mulher, né? Ele tem que ser atuantíssimo, né? A renda familiar, você vê que A++, nós temos 26%, é a maior faixa aqui, e depois o B1, que é a segunda maior faixa, mas ali o A+, está perto também. E nós temos o grupo de salário mínimo, C2 para baixo, vamos dizer assim, ele é menor, se a gente somar tudo vai dar 21%, que ainda é menor do A++. Mas um grande grupo entre esses três é o até R$ 937. Quer dizer, é uma outra faixa etária que a gente tem aqui. Pode passar. Domicílios por tipo, né? Nós temos, você percebe aqui que a gente tem mais apartamentos que qualquer outra coisa, né? Então, o nosso desafio é entrar nos apartamentos. E essas casas
são mais lá para a parte do estádio ali, lá para cima, né? Casas em vila, a gente tem 2%. E essa questão de moradores é interessante também. Nós temos mais casas com poucos moradores. Um morador, presume-se que pode ser aí um idoso sozinho ou um solteiro, né? Há muitos solteiros aqui. E depois aparece 28% de uma casa com 2 moradores, quer dizer, possivelmente não tem filhos ou são casas de pessoas divorciadas que têm um filho. Então, o maior número está por aí. Próprio alugado, a gente tem 82% do próprio. Isso é significativo, a gente vê que é um nível maior financeiro das pessoas. Eu não sei como é que essa estatística vai ficar depois da pandemia, mas está por aí, né? Então, nós temos aí superior, médio ou superior, é a maior classe, mas temos muita gente sem instrução fundamental incompleta. Aí estão as crianças, né? Que são uma boa parte, ali até 9 anos, se encaixam também nesse daí. Mas nós temos superior, temos um grupo bastante grande. E aqui os nossos departamentos. Aí nós vamos ter uma lista grande de ministérios que já existem. A adoração é responsável pelo andamento da liturgia dos cultos, os adolescentes, né, o próprio nome já diz, o Clube de Aventureiros, 6 a 9 anos, a assistência social, que é a ASA, a Ação Solidária Adventista, o Coral, as crianças, Clube de Oradores, as diaconisas, diáconos, apoio, coordenação de estacionamento, busca de assento para visitantes e tal, e também um aspecto de visitas, que a gente ainda nem começou, mas é uma coisa que está dentro do bojo aí do diácono diaconisa. Enquanto Casais com Cristo, o ECC, né? Nós temos aí feito um, pelo menos, por ano, nesses últimos anos. Esse ano não tivemos. Tivemos um virtual que foi muito legal. Escola Sabatina, a gente conhece, né? Eu vou mencionar mais os que a gente não conhece, né? Família, atender as famílias. A feira, né? Um espaço do templo, que a gente tem uma feira toda quinta-feira. O Ministério do Homem, que ainda não começou suas atividades. Integração é o que a gente está fazendo agora, os novos membros, tanto por batismo, como profissão de fé, por transferência. Intercessão é o da oração, que coordena, inclusive, o culto da quarta e faz um trabalho bonito. Interessados aqui é o que faz esses contatos todos antes, as pessoas que vêm, as pessoas que começam a estudar a Bíblia. Jovens, Liberdade Religiosa, tem aí, o Marcão fez um sermão espetacular aí, louvado seja Deus, no sábado passado. Trabalho feito pela Liberdade Religiosa. Literatura, fomento da literatura, louvor, a parte que coordena a música da comunidade. Maturidade, a melhor idade, estamos sem ninguém para cuidar dessa parte, a pessoa que tínhamos declinou. As mídias, né? Tem quem que era de mídia? Era a Heloísa? É isso, né? Heloísa, tá por aí? A Heloísa, tá aí. Você pode ajudar a gente, estamos precisando de gente lá. Isso é muito legal aí. Vamos ter que trocar vários equipamentos ali que já estão obsoletos. Então, uma hora boa. Mordomia, então, fomenta a questão dos recursos, tal, o tempo, o talento, o dinheiro, mas essa questão de mosaico, o Ministério da Mordomia vai ajudar você, através do mosaico, para descobrir, até fazer um perfil seu. É uma coisa que por aí se paga uma grana alta e a empresa que faz isso aqui nos deu graciosamente para poder descobrir aí os dons e talentos das pessoas e dar um direcionamento também. Aí os demais necessidades especiais, né? Patrimônio, pequenos grupos, Ministério pessoal, né? Recepção, relações públicas, saúde, secretaria, som, tesouraria, visitação, tem outros mais aí. E bike, artes, foto, moto, pet, teatro. Nós temos alguém indicado para essa área que está ainda no desenvolvimento, né? E você está chegando, qual é a sua participação nisso tudo? Está aí dentro alguma coisa ou tem alguma coisa para você poder contribuir? É isso. Valeu, pastor. Muito bom, gente. A gente vai terminando por aqui, né, Paula, Maurício? Gostaria de saber, essa é a segunda vez que a gente faz a integração, então a gente está aprendendo ainda, adaptando o formato, e a Paula e o Maurício vão passar para vocês uma pesquisinha para a gente saber o que vocês acharam disso tudo, desse conteúdo e da forma de apresentação.
Por favor, ajudem a gente a melhorar, tá? Ajudem a gente a responder, falem para a gente o que pode ser melhor. E eu queria, se a Paula e o Maurício deixarem, só abrir aqui o microfone para quem quiser fazer algum comentário final, alguma coisa que lhe chamou a atenção, alguma coisa que não imaginava que era assim, enfim, qualquer coisa que venha ao seu coração de tudo que a gente falou ao longo dessas 2 horas. Alguém quiser cantar um hino, só uma estrofe também, não pode cantar as Assim, eu gostei muito porque a igreja ela tem muita opção para você escolher no que você quer trabalhar, naquilo que você mais se identifica, né? Então, por exemplo, eu, por ser jovem, eu gosto de fotografia, eu gosto de música, eu gosto... Então, tipo assim, eu vou vendo os locais onde eu consigo me encaixar e eu sei que eu vou conseguir fazer um trabalho com excelência dentro daquilo que eu gosto de fazer. Solteira ou casada? Noiva. Namora? Tô noiva. Tá noiva. Certo, tá, tudo bem, então. Pode colocar a tarja preta, então. Pronto. Parabéns, inclusive, pastor, tem que falar com você. Tá bom, ok, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Alguém tem mais algum comentário para fazer? Alguma coisa que gostaria de falar? Eu gostei bastante. Foi muito produtivo. Obrigado pela apresentação. Bem esclarecedora. Eu gostei bastante. Então, Priscila, ia falar alguma coisa? Sim, nós também gostamos bastante aqui. Acho que eu nunca tinha participado de Nossa, tanto tempo na igreja, você falar que você nunca participou de um discipulado desse, né? Mas é verdade. Foi bem esclarecedor, foi bem gostoso esses momentos que passamos aqui. Queremos dizer que nós estamos aqui para contribuir com a igreja, né? Eu sempre digo o seguinte, que não é a igreja que precisa da gente, mas é a gente que precisa da igreja, né? Nós que precisamos estar ali trabalhando, atuando, para poder nos movimentar essa máquina espiritual que somos nós mesmos, né? Se estivermos parados, nós não movimentamos. Somos uma locomotiva que precisamos todo tempo de ter esse alimento, né? Nós estamos aqui para contribuir e dizer que estamos felizes de participar dessa comunidade. Amém. Que bom, amém. Também estou muito feliz de estar com vocês aí, de vocês terem aberto as portas aí. E as oportunidades também que vocês dão foi bem esclarecedora essa live, deu para entender bem aí. E as opções também de trabalho também são grandes. Então, gostaria de agradecer. Obrigado aí por vocês terem aberto as portas aí. Obrigada a você. Gratidão pelo convite, né? Também nunca tinha participado, Pri. Nunca tinha participado, achei muito legal. Vocês deram uma visão de como é a região, de como é a igreja. Isso é muito legal para nós. Gostei de uma parte que o Marco falou sobre a questão de... ele falou alguma coisa que eu falei, depois quero falar com ele sobre isso. Sobre realmente ser diferente dentro da igreja. Ser diferente dentro da igreja para atrair pessoas, né? E aí, a minha pergunta para ele, depois a gente conversa sobre isso, Márcio, é como ser diferente, porque eu me batizei, eu tinha 12 anos, né? Mas hoje eu levo exatamente essa missão que você falou, ser diferente. Eu preciso ser diferente para poder ser atrativa. Para que as pessoas olhem e falem, caramba, eu quero saber o que essa moça está falando, tem algo diferente. E aí, como ser diferente dentro que você vem, né, dentro de uma cultura que você aprendeu, né? Sem perder os princípios. Então, assim, eu digo que todos os dias aí tem uma unção do Senhor Espírito Santo para poder a gente atuar na forma que Ele quer, né? Mas agradeço a oportunidade de vocês. Maravilha. É um trabalho mesmo, né, Damaris? A gente perceber o que na nossa prática de igreja é meramente cultural e pode ser sacrificado, mas também de forma respeitosa, né, com as outras comunidades e com a forma como elas agem, mas pensando nessas pessoas aí que o pastor mostrou a gente, né, que estão ao nosso redor e que eventualmente podem entrar na nossa comunidade, né, o que eles vão
que eles vão achar, né? E quais são os tipos de iniciativas que a gente tem que promover para com que essas pessoas notem a gente e que elas se sintam mal se a gente amanhã não estiver mais lá, né? Que elas sintam tristeza, né? Se a gente sumir dali da noite para o dia. Então, requer muito trabalho mesmo de autoanálise e de busca humilde do Espírito Santo para ele mostrar para a gente o equilíbrio, né? O formato, a melhor música, a melhor roupa, a melhor apresentação, o que a gente pode fazer para aquela feira, que outras coisas além da feira a gente pode fazer. Essa é a nossa pergunta constante. E eu gostaria que vocês, integrando a CAN, começassem a se fazer essas perguntas também. Legal? Muito bom. Então Pessoal, é isso, gente. A gente quer muito agradecer vocês passarem essas 2 horas conosco. Foi muito produtivo. Nós estamos felizes por receber vocês, né, na nossa comunidade. Vocês são valorosos. Certamente Deus os enviou para lá porque vocês podem contribuir ali com a comunidade e desenvolvendo, né, os talentos que Deus nos deu. E a Nájila, ela não pôde entrar, ela faz o mosaico que o pastor falou. Então, ela faz um teste pessoal, ela vai entrar em contato com cada um de vocês para verificar qual é o tipo, para que você tem talento, para qual área, para qual departamento. Ela faz uma análise. É um perfil, né? Ela traça um perfil. Ela traça um perfil e ela vai conversando com você para saber a área que você mais se identifica, que você mais gosta, enfim. O nome dela é Nájila, depois ela vai entrar em contato com vocês, tá bom? Ela não pôde entrar hoje. Mas é bem bacana, participem, você precisa responder umas perguntas e ela faz toda a análise em cima disso, tá? Em relação ao grupo, aquele grupo que eu incluí vocês, eu vou passar algumas últimas informações e vou excluir vocês do grupo, porque vocês já completaram a integração. Então, lá só vão ficar as pessoas que ainda não completaram. Tá então, bom? aproveitem, porque é a primeira e última vez que vocês vão ser excluídos. Verdade. Se vocês falarem, me deixe, eu deixo, só que aí vocês vão continuar vendo um monte de mensagem minha, acho que vocês não vão querer, né? Mas estamos felizes e, assim, muitas das coisas que o Marco falou, a maioria não são coisas novas para a gente. A gente já ouviu isso muitas vezes. A diferença é que, às vezes, a gente não coloca em prática muitas vezes. A gente só sabe na teoria, né? A gente sabe que a gente precisa amar as pessoas, a gente aprende, a gente não faz. A gente sabe que a gente precisa aceitar as pessoas do jeito que elas são, mas às vezes a gente não aceita. A gente sabe que a gente precisa trabalhar para Deus, mas às vezes a gente não trabalha. Então, essa integração, além da gente se conhecer, é realmente para despertar isso na gente. Não é tanta coisa nova, mas pode ser nova a partir de hoje. A gente pode ser diferente, fazer diferente, agir diferente a partir de hoje. Então, esse é o intuito da nossa integração. A gente agradece muito por vocês ficarem conosco até agora. O Marco, né? O Marco, que tão, assim, né? Prazer. Bondosamente, e ele explana tão bem, né? Aula, todo né? o conteúdo pra gente. E o pastor também, que está sempre presente, um parceiro nosso. Então, a gente agradece muito. E quando a gente voltar a poder se encontrar, a gente faz uma festa. E a gente ia fazer uma reunião legal, mas não deu, né? Assim, pessoalmente. Mas a gente faz uma festa. Você quer falar, Damares, alguma coisa? Quero agradecer e quero conversar depois com o Marco sobre o que ele falou sobre questão de cultura. Todo sábado à noite, gente, a gente tem um grupo de jovens. Tem um rapaz que é um amigo meu chamado Douglas. Ele estuda hebraico, aramaico, e nós estudamos profundamente a Bíblia às 7 da noite, daqui a pouco. Então, quem quiser participar, por exemplo, hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre cultura. O que a gente está, de repente, bloqueando das pessoas enxergarem por causa da nossa cultura, do que a gente está trazendo. Então, isso é muito interessante. Quem quiser participar toda noite, todo sábado à noite, 7 da noite, tá bom? Ótimo, obrigada, Damares. Se você puder pedir mandar para a Paula link... passar. Paula, passa meu falar. contato para a Damares, se ela quiser falar passar. comigo. Vai ser um prazer falar com você, Damares. Vou passar sim.
Ok, só isso? Acabou? Tem alguma Bora. coisa a falar, pastor? Podemos finalizar. Só agradecer, dar as boas-vindas. Vocês já estão conosco, mas dar as boas-vindas. Nós estamos vivendo uma época atípica e nós não vamos ser igual ao que éramos e também não vamos ser isso que a gente está vivendo agora. A gente vai fazer um híbrido aí disso, eu acho que a partir de fevereiro. Nós vamos ser pessoas diferentes, mas nós não podemos perder essa visão de que somos pessoas, né? E diferentes no sentido de adaptáveis, de resilientes. Eu tenho certeza que Deus tem um lugar para cada um aqui e não esperem, né? Não esperem nada. Sigam em frente. Se não tem, façam. Se não aconteceu ainda, façam. Porque a igreja somos nós, né? A igreja somos nós. Cada um vai fazendo a sua parte e o corpo é de Cristo. Mas a gente tem que estar juntos, tipo sistema digestório, tem lá estômago, faringe, esôfago, intestino, e não adianta ser só um órgão se a gente não contribuir num sistema, né? A lição da semana retrasada te falava isso. Então, que Deus abençoe a todos que são casados, abençoe a todos que não são casados e que vão se casar, e aqueles que ainda não são casados, só por uma questão de achar alguém, e que achem alguém, que seja alguém que possa contribuir para a vida eterna, não só para essa vida. Mas Deus abençoe a cada um de vocês, obrigado aí a Wendel que estava viajando e botou o negócio ali para funcionar, e a todos vocês, muito obrigado, estamos à disposição. Eu tenho que sair, que eu tenho que fazer uma visita agora, minha segunda visita na pandemia. Não posso deixar de fazer. As outras são virtuais, mas essa tem que ser presencial. Ok. Tá bom? Mais oração, então, pastor. Mais uma oração, pastor, aí a gente já encerra, por favor. Vocês pediram para eu fazer oração porque eu estou com pressa, né? Então vamos orar. Obrigado, Pai, por esses momentos muito agradáveis que passamos aqui, conhecendo mais alguns dos teus filhos, tuas filhas, e vamos congregar juntos agora. Nesta época de pandemia, é tudo muito virtual, mas nós não vemos a hora de podermos nos abraçar e de cumprir a nossa missão aqui de uma maneira diferente, como vínhamos pensando, e uma maneira diferente do que estamos fazendo agora. Seja com cada família, cada necessidade. Oramos pela Martinha também, que o Senhor a fortaleça nesse dia, e a todos quantos estiveram conosco aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor Deus. Obrigado ao pessoal da integração aí, tá integrando bem. Eu vou. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Obrigado. Pois aí, Luiz, e fala comigo, né? Depois você fala. Beleza. Se você quiser meu celular, só para não notar agora, assim... Provavelmente o Anderson vai te mandar mensagem, pastor. Tá bom. Meu celular é público, então também não é problema, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Pessoal, boa semana. Eu vou enviar a pesquisinha para vocês no WhatsApp e vocês respondam depois, tá bom? Tá bom. Obrigado pela participação de todos. Fiquem com Deus. Boa semana. Fiquem com Deus. Obrigado.